Por que a gente come? É difícil responder a essa pergunta, porque muitos fatores influenciam. Não comemos só por fome. Comemos por motivações sociais, culturais e, com certeza, psicológicas. Mas o que se sabe sobre o assunto? Como o nosso sistema nervoso pode controlar o nosso comportamento alimentar? O principal responsável por controlar nossa alimentação é o hipotálamo. Ele faz parte do sistema límbico, que é um complexo interconectado de estruturas anatômicas da região basal do cérebro e compõe todo o circuito neuronal que controla o comportamento emocional e as forças motivacionais. Do ponto de vista fisiológico, o hipotálamo é um dos elementos centrais do sistema límbico. Apesar do seu tamanho muito pequeno, possui caminhos bidirecionais de comunicação com todos os níveis do sistema. Com suas estruturas relacionadas, tem importante papel no controle comportamental. Algumas áreas importantes do hipotálamo na regulação da ingestão alimentar são a área hipotalâmica lateral, considerada o centro da fome, o núcleo ventromedial, considerado o centro da saciedade, e o núcleo arqueado, local de integração de informações que se originam em órgãos periféricos e de sinais dos núcleos laterais e paraventriculares. Existem dois tipos de regulação do comportamento alimentar realizadas pelo hipotálamo. Uma, a regulação a longo prazo, que cuida do nosso balanço energético, buscando manter as quantidades normais de estoques energéticos no corpo, ou seja, controlando o nosso peso corporal. E a outra a curto prazo, que se refere a cada refeição, envolvendo os sinais de saciedade. Esses mecanismos de controle do hipotálamo estão acoplados à sinalização do estado nutricional do organismo. O hormônio insulina informa o hipotálamo sobre a disponibilidade de glicose. Sua presença significa um aumento no nível sanguíneo de glicose. A insulina é anorexígena, ou seja, aumenta a estimulação do centro de saciedade e diminui a estimulação no centro da fome. Outro mecanismo de feedback é promovido pelo tecido adiposo por meio da leptina, um hormônio peptídico liberado pelos adipócitos, informando sobre a quantidade de reserva energética armazenada na forma de gordura. A leptina também é anorexígena, promovendo menor ingestão alimentar e incrementando o metabolismo energético. Outra sinalização é a da grelina, um hormônio secretado pelas glândulas oxínticas do estômago, na ausência de alimento no interior do estômago, ou seja, quando estamos em jejum. A grelina possui ação orexígena, estimulando o apetite pela inibição vagal. Como já vimos, diversos centros neuronais do hipotálamo participam do controle da ingestão do alimento. Entretanto, dois tipos de neurônios do núcleo arqueado hipotalâmico são especialmente importantes, pois parecem ser o local de convergência e integração de muitos sinais nervosos e periféricos que regulam os estoques energéticos. O sistema funciona como recepção de sinal, integração e saída do sinal. Eles são sensíveis ao plasma, produtos da absorção intestinal e reserva do glicogênio e gordura, e ambos os grupos possuem receptores para leptina. São eles os neurônios inibitórios e os estimuladores e estão em constante comunicação. Os inibidores de apetite, ou anorexigênicos, e que aumentam o gasto energético, são o CART e o PONC, que é uma molécula precursora do alfa-MSH, o hormônio alfa-melanócito estimulante. O hormônio que atua sobre os receptores da melanocortina, encontrados nos neurônios dos núcleos paraventriculares e que podem, por sua vez, ativar vias neuronais até o núcleo do trato solitário, estimulando a atividade do sistema nervoso simpático. Esse grupo de neurônios são estimulados pela insulina, leptina e a colecistocinina, hormônio liberado em resposta à gordura que há dentro do odeno. Os estimuladores do apetite, ou orexigênicos, e que reduzem o gasto energético são o neuropeptídeo Y e o AGRP, que é um antagonista natural de alguns dos receptores do alfa-MSH, provavelmente inibindo seus efeitos. São estimulados pela grelina e por baixos níveis de insulina. Também é importante ter a dimensão da interconexão entre os núcleos e que as vias homeostáticas que foram apresentadas até aqui também estão ligadas ao sistema de recompensa, comandado pelos neurônios dopaminérgicos, tendo os mesmos sinalizadores, leptina e grelina. Created using Powtoon.